Daniel, antes da gente começar a pauta do nosso episódio em si, eu só queria deixar aqui uma nota com relação a Pepe Mujica, né, que faleceu no dia de ontem. Ele faleceu aos 89 anos, ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, e aparentemente, Daniel, um dos líderes mais carismáticos que a América Latina já teve. Olha que teve muito líder carismático na América Latina, para o bem ou para o mal, mas Pepe Mujica, ele se tornou, de fato, uma referência para essa esquerda latino-americana, principalmente nessa fase que a gente chama de onda rosa, né? Esse período aí, a partir de 2002, 2003, em que muitos países, praticamente todos os países da região, tiveram algum ou alguns presidentes de esquerda ou de centro-esquerda. Chama atenção, Daniel, o fato de que Pepe Mujica morreu, né, faleceu com apenas 22 dias de diferença com relação ao Papa Francisco, né, o Papa argentino, o primeiro Papa das Américas, né, a assumir o papado, e eles também nasceram com uma diferença relativamente pequena, viu, Daniel? Então, Pepe Mujica nasceu no dia 20 de maio de 1935, ou seja, ele faria 90 anos, uma semana depois de falecer, né? E, enfim, agora no dia 20 ele faria 90 anos, e o Papa Francisco nasceu no ano seguinte, em dezembro do ano seguinte. Então eles têm mais ou menos 1 ano e meio de diferença, né, do seu nascimento, e faleceram com apenas 22 dias de diferença. Ambos figuras marcantes na história recente da América Latina, ambos reconhecidos pelos seus estilos de vida simples, compromisso com causas sociais, um comprometimento bastante grande com questões ambientais. Aliás, esse talvez seja um dos legados mais importantes de Pepe Mujica, né? Ele trouxe para a esquerda latino-americana um discurso muito voltado também para a questão ambiental. Um tema que durante muito tempo passou meio ao largo dessa nova esquerda latino-americana, que passou sim a se preocupar com o tema. Então é um tema que entra no léxico dessa esquerda, nessa nova esquerda latino-americana, em grande medida por meio de Pepe Mujica, que sempre pregava ali uma vida mais simples, menos consumo, pelo fato de que o planeta não é capaz de sustentar a quantidade de consumo que, por exemplo, o padrão das sociedades ocidentais desenvolvidas impõe. Então, fica aqui a lembrança, Daniel. Ele, à frente do país, ele alternou a sua presidência ali com Tabaré Vázquez. Lembrando que no Uruguai não há reeleição. Então, a gente teve a presidência do Tabaré Vázquez de 2005 a 2010. Pepe Mujica assumiu a presidência de 2010 a 2015. E depois Tabaré Vázquez volta ao poder. Tabaré Vázquez também faleceu em 2020, né? Faleceu há relativamente pouco tempo. E ao longo desse período, houve uma redução da pobreza no Uruguai de 32,6% para 8,1%, uma queda bastante expressiva. Então, Pepe Mujica, Daniel, mobilizou bastante gente ao longo desses anos, pelas suas falas, seus discursos, e faleceu no dia de ontem. Fica aqui a nota, fizemos um episódio muito voltado para o Papa Francisco, e achei importante fazer essa nota aqui com relação a Pepe Mujica. Vindo para o episódio de hoje, Daniel, primeiro assunto que eu queria tratar é a visita de Donald Trump à Arábia Saudita. A gente já falou sobre essa visita ontem, mas eu queria avançar mais um pouquinho no que aconteceu lá na Arábia Saudita e que chamou muita atenção. No dia de ontem, eu comentei aqui que a Arábia Saudita estava tentando fazer um meio de campo entre os Estados Unidos e a Síria, um dos países com os quais os Estados Unidos tiveram mais arranca-rabos ao longo da história, um monte de sanção, estava lá na lista de países patrocinadores do terrorismo, e já foi uma surpresa no dia de ontem, quando Donald Trump anunciou que retiraria sanções impostas contra a Síria. Hoje, Daniel, a gente teve mais um passo bastante surpreendente também, quando Trump se encontrou ainda na Arábia Saudita com o presidente interino da Síria, o Ahmed Shara. Nunca é demais lembrar que Ahmed Shara se tornou líder da Síria exatamente a partir da sua atuação no Hayat Tahrir al-Sham, um grupo que foi criado como parte da Al-Qaeda. Ah, mas os Estados Unidos não sabiam. Não tem como dizer que não sabia, pelo fato de que o Ahmed Shara ele ficou preso durante 5 anos em prisões americanas no Iraque, e até dezembro, Daniel Souza, o grupo dele derrubou Bashar al-Assad em dezembro. Até dezembro, os Estados Unidos tinham uma recompensa de 10 milhões de dólares pela sua cabeça. Eu vou repetir, até dezembro,
os Estados Unidos ofereciam 10 milhões de dólares para quem entregasse Ahmed Chará. Agora, não apenas durante o governo do Ahmed Chará, os Estados Unidos retiram, ou pelo menos anunciam a retirada das sanções, como além disso, os dois se encontraram em Riad. Estava lá o Mohammed bin Salman feliz da vida, animado, estava colocando todo mundo em contato. E a frase do Trump, Daniel, foi que Chará é um homem jovem, atraente e com essa parte foi maravilhosa, um passado forte. Passado forte, Daniel. Porra, lidou aí com uns grupos meio estranhos aí contra os Estados Unidos e tal. Isso ele não falou, mas falou de um passado forte e que o encontro foi maravilhoso e pediu, inclusive, que a Síria normalize as relações com Israel e entre, portanto, nos acordos de Abraão, que já tem ali Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, que já normalizaram suas relações com Israel, o que incomodou Israel. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria te ouvir sobre esse negócio aí de retirada de sanção, Daniel. Que história é? Como é que funciona isso, Daniel? Ô, Tanguy, para começar, eu queria fazer referência ao passado forte. Nessa, o Trump foi bem, hein? Passado forte é uma ótima maneira de você definir a história do personagem político, líder da Síria, e, ao mesmo tempo, manter ali uma porta aberta para um diálogo, manter ali uma porta aberta para uma aproximação. Agora, no episódio de ontem, né, você trouxe a questão da remoção das sanções americanas à Síria, e hoje, Tang, nós tivemos uma bateção de cabeça em Washington, porque ninguém estava avisado, nem no Departamento de Estado, nem no Departamento do Tesouro, né, que seriam ali os equivalentes ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Fazenda. E o que acaba acontecendo é que ninguém sabe o que fazer para remover essas sanções. Afinal, a gente está falando de uma inimizade entre Estados Unidos e Síria de várias décadas. E ao longo dessas várias décadas, várias camadas de sanções foram sendo colocadas. E o que acaba acontecendo é que você não tem como removê-las assim de maneira tão imediata. Existe ali uma teia, existe uma complexidade, e não foi oferecida qualquer orientação da Casa Branca em relação a como seria feita essa remoção das sanções. Fica uma vez mais claro que o Donald Trump decide, anuncia e vai em frente, Tanguy. Ah, mas tem que avisar o Departamento de Estado. Não tem nada, tem que avisar o Departamento do Tesouro. Menos ainda, eles que se virem, eles que corram atrás de mim, eles que corram atrás do chefe, cumpra-se. O Donald Trump está sempre muito mais preocupado com o anúncio do que com a concretude, né? Com a colocar aquela situação em prática, colocar aquela situação em marcha. Então, nesse anúncio, uma vez mais, nós temos um exemplo de como Donald Trump é Donald Trump. E, uma vez mais, ele estava muito mais preocupado com o anúncio do que qualquer outra coisa. Agora, de lá, Daniel, depois de encontrar com o Ahmed Chará, ele pegou o aviãozinho dele e foi parar no Catar. Eu quero te ouvir sobre os acordos que ele assinou lá no Catar e tudo, mas eu queria trazer aqui o pano de fundo político. O Catar cedia a maior base militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, e há uma preocupação do Catar para não estar do lado errado da política externa americana, como esteve lá em 2019. Talvez você se lembre, Daniel, que lá na época o Catar passou por um processo de isolamento muito grande, né? A Arábia Saudita liderou ali o movimento para isolar o Catar. O Catar começou a incomodar porque tem relações bastante aprofundadas ali com a Irmandade Muçulmana. Você tem a Al Jazeera, né, que começou a ser muito influente, fazendo crítica a todo mundo e tudo. Então, a Arábia Saudita isolou o Catar e o Trump deu força para a Arábia Saudita naquele momento. Então, agora existe uma preocupação do Catar de tentar estabelecer uma boa relação com os Estados Unidos e tudo, a ponto de oferecer ali, Daniel, parece que é uma competição, né? Quem agrada mais em Donald Trump. O que a gente falou ontem, que o Trump esperava que a Arábia Saudita chegasse a um investimento de $1 trilhão nos Estados Unidos, né? Ontem já tinham sido acordados 600 bilhões de dólares, e que o Trump esperava que a Arábia Saudita chegasse a $1 trilhão em investimentos. E agora o Catar anuncia 1,2 trilhão, ou seja, o dobro do que a Arábia Saudita já ofereceu.
que mais, Daniel Souza, que você viu aí de especial nessa visita de Donald Trump do ponto de vista econômico ao Catar? Pois é, Tagui, em primeiro lugar, você destacou esse investimento maciço, né, do Catar nos Estados Unidos. Donald Trump vai ter muito capital político, né, para dispor internamente em função desses anúncios, e fica muito claro por que ele escolheu esses países, né, porque são países que têm uma capacidade de investimento muito vultosa e, consequentemente, isso se encaixa perfeitamente no discurso do Trump de que está trazendo investimentos para os Estados Unidos, de que vai gerar empregos nos Estados Unidos, de que vai ativar a economia americana, que vai fazer a economia americana grande de novo. E um anúncio que chamou demais a atenção foi o fato da Qatar Airways ter assinado um acordo nessa quarta-feira para comprar até 210 aviões de fuselagem larga da Boeing. O avião de fuselagem larga é aquele que tem 2 corredores. Então, não é um avião menor que é utilizado em viagens mais curtas. O acordo envolve aeronaves Boeing 777 e 787, equipadas com motores da GE, da General Electric. Esse negócio está estimado em 96 bilhões de dólares. O acordo envolve 160 pedidos firmes, né, sendo 130 aeronaves 787 e 30 do 777, além de opções para outras 50 aeronaves desses 2 aviões de longo alcance. O impacto foi super positivo sobre as ações da Boeing e sobre as ações da GE, da General Electric, que fornece justamente as turbinas para essas aeronaves. E isso acaba dando ali um impulso super importante para a Boeing. A Boeing não tem vivido aí os seus melhores dias, tem enfrentado algumas dificuldades. A concorrência em relação à Airbus tem sido muito difícil para a Boeing. A Boeing tem ficado aí ligeiramente para trás, e diante dessa venda, a coisa dá uma melhorada. Você tem ali um fôlego um pouco maior para que a Boeing ganhe robustez, ganhe força dentro dessa dinâmica concorrencial em relação à Airbus. Uma vez mais, é o Qatar tentando ali agradar os americanos e, nesse caso em particular, ampliando a demanda por aeronaves da Boeing. Agora, outra coisa que é importante falar sobre essa visita, Daniel, é que tem uma série de insatisfeitos ou de pessoas desconfiadas desse tour do Trump pelo Oriente Médio. Importante lembrar que ele vai para a Arábia Saudita, e que na verdade já esteve na Arábia Saudita, agora, nesse momento, ele está no Catar, e depois ele parte para os Emirados Árabes Unidos, uma viagem de 4 dias, em que ele passa por esses 3 países. Primeira coisa que foi levantada, Daniel, que eu acho importante, é que há uma série de questionamentos acerca de conflitos de interesses, né? Em primeiro lugar, pelo fato de que há uma série das suas empresas imobiliárias que vêm desenvolvendo projetos na região. Ou seja, por que Não ele pode ser, escolheu Tagui. exato? Pode ser. Daniel, O eu sei que presidente você... americano não está usando o cargo Não, tem certeza que não. para Isso é apenas um favorecer as suas mal-entendido. empresas. Sim, Não, não pode é um ser. mal-entendido. É um mal-entendido. Certamente é um mal-entendido. Uma coincidência, eu E diria. a imprensa americana também falou assim: puxa, ninguém perguntou para o Trump sobre o avião, né? Eu lembro que você falou sobre isso, né, Daniel? Que o Qatar ofereceu para o Trump um novo avião presidencial de 400 milhões de dólares e que Trump disse que vai aceitar sim e que vai ficar com ele depois do mandato. Porque, afinal de contas, presente é presente, Daniel. Que história é essa? Também a imprensa Personalíssimo americana. nesse caso. Personalíssimo. A imprensa americana falou assim: caramba, mas ninguém vai perguntar para ele sobre isso. E outro insatisfeito, Daniel, é Benjamin Netanyahu. Netanyahu, aparentemente, segundo a imprensa israelense, não está gostando desse negócio de Donald Trump visitar países do Golfo e não ir a Israel, menos ainda o negócio de tirar a sanção da Síria. Daniel, Israel considera que a Síria é um dos seus maiores inimigos. E o Trump ainda ficar falando lá em Riad, não, mas Síria e Israel têm que normalizar as relações, tem que ter relações diplomáticas e tal. Então há, de fato, um sentimento por parte de Israel de que o Trump não está sendo exatamente o aliado que eles esperavam. A bem da verdade, Daniel, a gente comentou isso aqui.
A gente falou isso aqui, a gente falou nas aulas do Petit Cursos. A relação do Trump com o Netanyahu é uma relação boa? É melhor do que seria com Biden ou com a Kamala Harris, não tem nenhuma dúvida disso. Mas o Trump ele tem uma coisa com o Netanyahu, não é de hoje, de querer mostrar quem é que manda. Olha, o Netanyahu, abaixa a bola aí, quem manda sou eu que lidero. Isso vem em grande medida daquele momento no qual Israel tomou a decisão de matar aquele líder das Forças Armadas iranianas, o Soleimani. Você deve se lembrar disso, né, Daniel? Aquilo foi uma comoção na época e que Donald Trump teria ligado para o Netanyahu e falado: olha, vamos junto. E o Netanyahu disse: não vou, é arriscado, isso vai dar problema. E os Estados Unidos foram sozinhos. Desde aquele momento, o Trump ele tem uma certa desconfiança, um certo pé atrás com o Netanyahu. E me parece, Daniel, que essa viagem que ele está fazendo aí ao Oriente Médio mostra isso. O Trump está falando o tempo todo que vai negociar com o Irã, negociar acordo nuclear com o Irã. O que o Netanyahu também é contra. O Netanyahu diz não tem que negociar com o Irã, não é assim. Mas o fato, Daniel, é que está gerando aí pelo menos um desconforto. Isso significa alguma coisa a mais? Talvez não, mas pelo menos um desconforto em Israel. Isso aí vem gerando.